Olá, vou continuar a leitura do livro Metafísicas Canibais, do Eduardo Viveiros de Castro, e eu tinha parado no capítulo 2, portanto agora eu tenho que começar o 3, intitulado Multinaturalismo, que se corresponde diretamente com o segundo, que trata do conceito de perspectivismo. Mas vamos lá. Esse capítulo se inicia com uma pequena citação do Deleuze de Guattari do livro O que é a Filosofia. Abre aspas. Se é verdade que nós, homens modernos, temos o conceito, mas perdemos de vista o plano de imanência. Fecha aspas. Tudo o que precede não é senão o desenvolvimento, por assim dizer, dedutivo, efetuado pela prática teórica indígena, da intuição instauradora da mitologia do continente, a saber, aquela que postula a preexistência absoluta de um meio literalmente pré-histórico, que é algo como o passado absoluto de que falam alguns filósofos, aquele passado que nunca foi presente e que, portanto, nunca passou, enquanto o presente não cessa de passar. Esse meio literalmente pré-histórico definido pela interpenetrabilidade ontológica e a coacessibilidade epistemológica de todos os insistentes, que povoam e constituem esse meio, e que são os modelos e padrões dos existentes atuais. Como nos ensinam as mitológicas, pequeno parênteses aqui, esse mitológicas que eles citam e vão falar mais vezes no livro, é a obra do Claude Lévi-Strauss, onde ele analisa os mitos dos índios americanos, que é composto pelo cru e cozido, do mel às cinzas, o homem nu e a origem dos modos da mesa. Então eles falam mitológicas para englobar todos esses quatro livros. Mas, continuando. Como nos ensinam as mitológicas, o mito indígena, enquanto atualização narrativa do plano de imanência, articula-se privilegiadamente em torno das causas e consequências da especiação, a investidura em uma corporalidade característica dos personagens ou actantes que povoam esse plano, todos concebidos como compartilhando de uma condição geral, instável, na qual aspectos humanos e não humanos se acham inextricavelmente emaranhados. Aqui é uma citação que é uma pergunta do Didier Ribon ao Lévi-Strauss. O Ribon pergunta assim: gostaria de lhe fazer uma pergunta. Simples. O que é um mito? Ao que o Lévi-Strauss responde: não é uma pergunta simples. É exatamente o contrário. Se você interrogar um índio americano, seriam muitas as chances de que a resposta fosse a seguinte: o mito é uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes. A definição é de fato profunda. Aprofundemo-la então, ainda que em uma direção um pouco diferente da que Lévi-Strauss tinha em mente em sua resposta. O discurso mítico consiste em um registro do movimento de atualização do presente, estado de coisas a partir de uma condição pré-cosmológica virtual dotada de perfeita transparência. Um caosmos, onde as dimensões corporal e espiritual dos seres ainda não se ocultavam reciprocamente. Esse pré-cosmos, muito longe de exibir uma identidade primordial entre humanos e não humanos, como costuma se caracterizá-lo, é percorrido por uma diferença infinita, ainda que, ou justamente porque, interna a cada personagem ou agente, ao contrário das diferenças finitas e externas que constituem as espécies e as qualidades do mundo atual. De onde o regime de multiplicidade qualitativa do próprio do mito. A questão de saber se o jaguar mítico, por exemplo, é um bloco de afetos humanos em forma de jaguar ou é um bloco de afetos felinos em forma de humano é indecidível, pois a metamorfose mítica é um acontecimento, uma mudança não espacial, uma superposição intensiva de estados heterogêneos, antes que uma transposição extensiva de estados homogêneos. Mito não é história, porque metamorfose não é processo. Ainda não era processo e jamais será processo. A metamorfose é anterior e exterior ao processo do processo. Ela é uma figura, uma figuração do dever. A linha geral traçada pelo discurso mítico descreve, assim, a laminação instantânea dos fluxos pré-cosmológicos de indiscernibilidade ao ingressarem no processo cosmológico. Doravante,
As dimensões humana e felina dos jaguares e dos humanos funcionarão alternadamente como fundo e forma potenciais, uma para a outra. A transparência originária, ou complicatio infinita, se bifurca, ou se explica, a partir de então na invisibilidade, as almas humanas e os espíritos animais, e na opacidade, que é o corpo humano, e nas roupas somáticas animais, que marcam a constituição de todos os seres mundanos. Sobre essa roupa somática, ele colocou uma nota aqui que eu vou ler. O motivo do perspectivismo é quase sempre associado à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um mero envelope, uma roupa, a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos comutadores perspectivos transespecíficos, como os xamãs. Continuando a leitura, essa invisibilidade e a opacidade são, entretanto, relativas e reversíveis, uma vez que o fundo de virtualidade é indestrutível ou inesgotável. Os grandes rituais indígenas da recriação do mundo são justamente os dispositivos de contra-efetuação desse fundo indestrutível. Dissemos acima que as diferenças vigentes nos mitos são infinitas e internas, em contraste com as diferenças externas e finitas entre as espécies. O que define os agentes e os pacientes dos sucessos míticos é precisamente sua capacidade intrínseca de ser outra coisa. Nesse sentido, cada personagem difere infinitamente de si mesmo, visto que é posto inicialmente pelo discurso mítico apenas para ser substituído, isto é, transformado. Essa autodiferença é a propriedade característica dos agentes cosmológicos que designamos pela palavra espíritos. Por isso, todos os seres míticos são concebidos como espíritos e como xamãs, assim como, reciprocamente, todo existente atual ou modo finito pode se revelar agora, porque foi antes um espírito, uma vez que sua razão de ser encontra-se relatada no mito. A suposta indiferenciação entre os sujeitos míticos é função de sua irredutibilidade constitutiva a essências ou identidades fixas, sejam elas genéricas, específicas ou mesmo individuais. Em suma, o mito propõe um regime ontológico comandado por uma diferença intensiva fluente, que incide sobre cada ponto de um contínuo heterogêneo, onde a transformação é anterior à forma, a relação é superior aos termos e o intervalo é interior ao ser. Cada ser mítico, sendo pura virtualidade, já era antes o que iria ser depois, e por isso não é, pois não permanecendo nada de atualmente determinado. Em contrapartida, as diferenças extensivas introduzidas pela especiação pós-mítica cristalizam blocos molares de identidade interna infinita. Cada espécie é internamente homogênea, seus membros são idêntica e indiferentemente representativos da espécie enquanto tal. Esses blocos estão separados por intervalos externos, quantizáveis e mensuráveis, uma vez que as diferenças entre as espécies são sistemas finitos de correlação, de proporção e de permutação de caracteres de mesma ordem e natureza. O contínuo heterogêneo do mundo pré-cosmológico dá assim lugar a um discreto homogêneo, nos termos do qual cada ser é só o que é, e só o é por não ser o que não é. Mas esses seres a que damos desajeitadamente o nome de espíritos são o testemunho de que nem todas as virtualidades foram atualizadas e que o turbulento fluxo mítico continua a rugir surdamente por debaixo das tranquilas descontinuidades aparentes entre os tipos e espécies. O perspectivismo ameríndio conhece então no mito um lugar geométrico onde a diferença entre os pontos de vista é ao mesmo tempo anulada e exacerbada. Nesse discurso absoluto, cada espécie de ser aparece aos outros seres como aparece para si mesma, como humana, e entretanto age como se já manifestando sua natureza distintiva e definitiva de animal, planta ou espírito. Ponto de fuga universal do perspectivismo. O mito fala de um estado de ser onde os corpos e os nomes, as almas e as ações, o eu e o outro se interpenetram, mergulhados no mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo. A finalidade da mitologia é precisamente a de contar o fim deste meio. Dito de outro modo,
de descrever a passagem da natureza à cultura, tema ao qual Lévi-Strauss atribui um papel central na mitologia ameríndia. Não completamente sem razão, diga-se, ao contrário do que outros sugeriram, seria apenas necessário precisar que a centralidade de tal passagem não exclui, muito pelo contrário, sua profunda ambivalência, seu duplo sentido, em vários sentidos, para o pensamento indígena, como fica evidente à medida que se avança na leitura das mitológicas. Assim como seria importante sublinhar que o que passa e o que se passa nessa passagem não é exatamente o que se imagina. A passagem não é um processo de diferenciação do humano a partir do animal, como na Vulgata evolucionista ocidental. A condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade. A grande divisão mítica mostra menos a cultura se distinguindo da natureza que a natureza se afastando da cultura. Os mitos contam como os animais perderam atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Os não-humanos são ex-humanos, e os humanos são ex-não-humanos. Assim, se nossa antropologia popular vê a humanidade como erguida sobre os alicerces animais normalmente ocultos pela cultura, o pensamento indígena conclui, ao contrário, que, tendo outrora sido humanos, os animais e outros existentes cósmicos continuam a sê-lo, mesmo que de uma maneira não evidente para nós. A questão mais geral que se põe, então, é a de saber por que a humanidade de cada espécie existente é subjetivamente evidente e, ao mesmo tempo, altamente problemática, e objetivamente não evidente e, ao mesmo tempo, obstinadamente afirmada. Por que os animais, ou outros, veem-se como humanos, afinal? Precisamente, penso, porque nós, os humanos, os vemos como animais, vendo-nos a nós mesmos como humanos. Os queixadas, os porcos do mato, não podem se ver como queixadas, porque essa é a forma pela qual eles são vistos pelos humanos. Se os humanos veem-se como humanos e são vistos como não humanos, animais ou espíritos, pelos não humanos, então os animais devem necessariamente se ver como humanos. O que o perspectivismo afirma, enfim, não é tanto a ideia de que os animais são no fundo semelhantes aos humanos, mas sim a de que eles, como os humanos, são outra coisa no fundo. Eles têm, em outras palavras, um fundo, um outro lado, são diferentes de si mesmo. Nem animismo, que afirmaria uma semelhança substancial ou analógica entre animais e humanos, e nem totemismo, que afirma uma semelhança formal ou homológica entre as diferenças intra-humanas e diferenças interespecíficas. O perspectivismo, então, afirma uma diferença intensiva, que traz a diferença humano-não humano para o interior de cada existente. Com isso, cada existente se encontra como que separado de si mesmo e tornado semelhante aos demais sob a dupla condição subtrativa dessa comum autosseparação e de uma estrita complementaridade, pois se todos os modos do existente são humanos para si mesmos, nenhum é humano ou semelhante a nenhum outro. A humanidade é reciprocamente reflexiva. O jaguar é um homem para o jaguar, o queixada é um homem para o queixada, mas não pode ser mútua. No momento em que o jaguar é um homem, o queixada não o é, e vice-versa. Esse parece-me ser, em última análise, o sentido da ideia de alma nas ontologias indígenas. Se todos os seres têm alma, nenhum deles, ninguém, coincide consigo mesmo. Se tudo pode ser humano, então nada é humano inequivocamente. A humanidade de fundo torna problemática a humanidade de forma ou de figura. As súbitas inversões entre fundo e forma ameaçam constantemente um instável mundo transformacional ameríndio. Mas, enfim, se os não-humanos são gente e, por isso, se veem como gente, por que não veem a todas as gentes cósmicas como elas se veem? Se o cosmos está saturado de humanidade, por que esse éter antropomórfico é opaco, ou, na melhor das hipóteses, é como um espelho falso, que não devolve uma imagem do humano senão por um só lado? Essas questões, como já antecipamos no comentário do incidente das Antilhas, dão acesso ao conceito ameríndio de corpo. É por elas também que se pode passar da noção ainda semi-epistemológica de perspectivismo à noção propriamente ontológica de multinaturalismo.
A ideia de um mundo que compreende uma multiplicidade de posições subjetivas traz logo à mente a noção de relativismo. Menções diretas ou indiretas a essa noção são frequentes nas descrições das cosmologias ameríndias. Tome-se ao acaso este juízo de Kai Arhen, o distinguido etnógrafo dos Makuna. Após ter descrito com minúcia o universo perspectivo deste povo do noroeste amazônico, Arhen conclui: a noção de múltiplos pontos de vista sobre a realidade sugere que, no que concerne aos Makuna, qualquer perspectiva é igualmente válida e verdadeira, e que uma representação verdadeira e correta do mundo não existe. A conclusão de Arhen faz sentido, por certo, mas só em certo sentido. Pois é altamente provável que no que concerne aos humanos, os Makuna diriam, muito ao contrário, que só existe uma verdadeira e adequada representação do mundo. Se um homem começa a ver os vermes que infestam a carcaça animal como peixes grelhados, à maneira dos urubus, ele deve concluir que algo lhe ocorre. Sua alma foi roubada pelos urubus, ele está se transformando em um deles, está deixando de ser humano para seus parentes e vice-versa. Em suma, ele está gravemente doente, ou mesmo já morreu e não sabia. Ou, o que é quase a mesma coisa, ele está em vias de se tornar xamã. As perspectivas de cada espécie devem ser mantidas cuidadosamente separadas, pois são incompatíveis. Apenas os xamãs, que gozam de uma sorte de dupla cidadania no que concerne a espécie e a condição de vivo ou morto, podem fazê-las comunicar, e isso sob condições especiais e controladas. Mas há uma questão bem mais importante aqui. A teoria perspectivista ameríndia está de fato supondo uma pluralidade de representações sobre o mesmo mundo, como pressupõe Arhen? Basta considerar o que dizem as etnografias para perceber que é o exato inverso que se passa. Todos os seres veem, ou seja, representam, o mundo da mesma maneira. O que muda é o mundo que eles veem. Os animais utilizam as mesmas categorias e valores que os humanos. Seus mundos giram em torno da caça e da pesca, da cozinha e das bebidas fermentadas, das primas cruzadas e da guerra, dos ritos de iniciação dos xamãs, dos chefes, espíritos, etc. Se a lua, as cobras e os jaguares veem os humanos como tapires ou queixadas, é porque, como nós, esses perigosos predadores comem tapires e queixadas, comida própria de humanos. Só poderia ser assim, pois sendo humanos entre si, mesmo em seu departamento, os não-humanos veem as coisas como os humanos as veem, isto é, como nós humanos as vemos em nosso departamento. Mas as coisas que eles veem, quando veem como nós vemos, são outras. O que para nós é sangue, para os jaguares é cerveja. O que para as almas dos mortos é um cadáver podre, para nós é mandioca fermentando. O que vemos como um barreiro lamacento, para os tapires é uma grande casa cerimonial, e assim por diante. A ideia, à primeira vista, soa ligeiramente contra-intuitiva, parecendo transformar-se incessantemente em seu contrário, como no caso daqueles objetos multiestáveis da psicofísica. Gerald Weiss, por exemplo, descreve o mundo dos Ashaninka da Amazônia peruana como um mundo de aparências relativas, onde diferentes tipos de seres veem as mesmas coisas diferentemente. Mais uma vez, isto é, em certo sentido verdadeiro. Mas o que Weiss não consegue ver é que o fato de diferentes tipos de seres verem as mesmas coisas diferentemente é meramente uma consequência do fato de que diferentes tipos de seres veem coisas diferentes da mesma maneira. Pois o que conta como as mesmas coisas? Mesmas em relação a quem? A que espécie? A que maneira? O relativismo cultural, o multiculturalismo, supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à representação. Os ameríndios propõem o oposto. De um lado, uma unidade representativa puramente pronominal. É o humano quem ocupa vicariamente a posição de sujeito cosmológico. Todo existente pode ser pensado como pensante. Isto existe, logo isto pensa. Isto é, como ativado ou agenciado por um ponto de vista. Do outro lado, uma radical diversidade real ou objetiva. O perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é uma representação.
Uma perspectiva não é uma representação, porque as representações são propriedades do espírito, mas o ponto de vista está no corpo. Ser capaz de ocupar o ponto de vista é sem dúvida uma potência da alma, e os não-humanos são sujeitos na medida em que os têm ou são o espírito. Mas a diferença entre os pontos de vista e um ponto de vista não é senão diferença, não está na alma. Esta, formalmente, idêntica através das espécies, só enxerga a mesma coisa em toda parte. A diferença deve então ser dada pela especificidade dos corpos. Os animais veem da mesma forma que nós coisas diversas do que vemos, porque seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou me referindo às diferenças de fisiologia. Quanto a isso, os ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos. Mas me refiro aos afetos que atravessam cada espécie de corpo, as afecções ou encontros de que ele é capaz, para evocarmos a distinção espinosista. Suas potências e disposições, o que ele come, como se move, como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário, tímido ou agressivo. Um pequeno parênteses sobre esse comentário dele, quando ele está explicando aqui que essa diferença de ponto de vista, de forma de ver as coisas, se dá porque os corpos são diferentes. Mas isso não quer dizer no sentido fisiológico, como a gente pensaria no primeiro momento, mas num sentido espinosista, e ele vai usar diversos termos do Spinoza nessas duas frases aqui, que ele vai falar de afetos que atravessam cada espécie, afecções ou encontros de que ele é capaz, e suas potências. Dizendo de uma maneira rápida e talvez até simplória, é que nesses termos que o Spinoza define e pensa os entes, vamos dizer assim, que ele vai chamar de modos. Você não define uma coisa usando categorias como Aristóteles faz e como a biologia clássica faz, que é uma biologia que veio do Aristóteles. Só um exemplo, a biologia é só um exemplo. Por categorias como espécie e gênero. Você vai colocando dentro de caixas e dentro dessas caixas existem outras caixas e você define as coisas dessa forma. O Spinoza ele pensa as coisas como um grau de potência, e essa potência ela é capaz de afetar as coisas e ser afetada de certa maneira. Então você define uma coisa não pelas suas características baseadas em conceitos como essas abstrações que eu falei. Gênero, espécie, por exemplo. Mas de que afetos aquilo é capaz? E afeto aqui não quer dizer carinho, nesse sentido positivo e muito do senso comum. Afeto no Spinoza é uma mudança, no sentido de afetação. Então, de que forma você é capaz de modificar as outras coisas e ser modificado por elas? E sobre esse ponto, nossa, eu falei que ia ser um parênteses pequeno, está sendo um parênteses grande, mas aqui isso aqui é um assunto que eu acho bastante interessante. Mas vamos lá. E sobre essa questão, sobre essa diferença na forma de definir as coisas, o Deleuze, que ele vai valorizar muito esse aspecto do Spinoza, ele vai dizer, se a gente define as coisas pelos afetos de que elas são capazes de sofrer e de causar, então a gente pode dizer que, por exemplo, um cavalo de carga, ele é muito mais próximo de um boi de carga do que um cavalo de corrida. Porque se eu defino o cavalo por espécie e gênero, ele é gênero, filo, família, todas essas categorias, a gente vai colocar ele muito próximo do cavalo de corrida. O cavalo de carga é muito próximo ao cavalo de corrida. Mas se você pensa dessa maneira espinosista, que é o sentido que o Viveiro de Castro está usando para os índios também, a forma de pensar os corpos, você vai perceber que, dados os afetos de que aquele corpo, aquele cavalo é capaz, ele está muito mais próximo do boi de carga do que do cavalo de corrida. Porque são os afetos muito próximos de que eles são capazes. Então é nesse sentido. Você olha para o mundo e você pensa as coisas a partir de um grau de potência que é um modo que vai ter diversas maneiras de afetar e de ser afetado. E sua potência corresponde a isso. Continuar a leitura e eu vou reler esse pedaço para dar uma voltada, assim, porque eu fui muito longe. Os animais veem da mesma forma que nós coisas diversas do que vemos, porque seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou me referindo a diferenças de fisiologia. Quanto a isso, os ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos.
mas me refiro aos afetos que atravessam cada espécie de corpo, às afecções ou encontros de que ele é capaz, para evocarmos a distinção espinosista. Suas potências e disposições, o que ele come, como se move, como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário, tímido ou agressivo. A morfologia corporal é um signo poderoso dessas diferenças, embora possa ser enganadora, pois uma figura de humano, por exemplo, pode estar ocultando um modo jaguar. O que estamos chamando de corpo, portanto, não é uma fisiologia distintiva ou uma anatomia característica. É um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um hábitus, um ethos, um etograma, entre a subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos organismos. Há esse plano central, que é o corpo como feixe de afetos e capacidades, que é a origem das perspectivas. Longe do essencialismo espiritual do relativismo, o perspectivismo é um maneirismo corporal. O multinaturalismo não supõe uma coisa em si, parcialmente apreendida pelas categorias do entendimento próprias de cada espécie. E aqui ele está se referindo certamente ao Kant. Não se imagine, então, que os índios imaginam que existe um algo igual a X, algo que, por exemplo, os humanos veem como sangue e os jaguares como cerveja. O que existe na multinatureza não são entidades autoidênticas diferentemente percebidas, mas multiplicidades imediatamente relacionadas do tipo sangue e cerveja. Só existe o limite entre o sangue e a cerveja, a rigor, a borda por onde essas duas substâncias afins comunicam e divergem. Ele coloca uma nota nessa palavra afins que ele usou aqui, que é uma nota que eu acho muito perspicaz, que é a seguinte: etimologicamente, um afim é aquele que está situado ad finis, aquele cujo domínio faz fronteira com o meu. Os afins são aqueles que comunicam pelas bordas e que têm em comum apenas o que os separa. Continuando a leitura. Não há, enfim, um X que seja sangue para a espécie e cerveja para outra, para uma espécie e cerveja para outra. Há, desde o início, um sangue e cerveja, que é uma das singularidades ou afecções características da multiplicidade humano-jaguar. A semelhança afirmada entre humanos e jaguares, ao fazer com que ambos bebam cerveja, não está lá senão para que melhor se perceba o que faz a diferença entre humanos e jaguares. Estamos em uma língua ou em outra. Não há mais supralíngua, arrière-langue, como não há mais supramundo, arrière-monde, citando Julian. Efetivamente, estamos no sangue ou na cerveja. Ninguém bebe a bebida em si. Mas no mundo indígena, toda cerveja tem um travo de sangue, e vice-versa. Começamos a poder perceber como se coloca o problema da tradução para o perspectivismo ameríndio. E, portanto, como se coloca o problema da tradução do perspectivismo nos termos da ontosemiótica da antropologia ocidental. Assim, a posse de uma alma similar implica a posse de conceitos análogos por parte de todos os existentes. O que muda quando se passa de uma espécie de existente a outra é a referência desses conceitos. O corpo é o sítio e o instrumento da disjunção de referencial entre os discursos, os semiogramas, de cada espécie. O problema do perspectivismo ameríndio não é o de encontrar a referência comum, o planeta Vênus, digamos, há duas representações diferentes, que seria, no exemplo dele, estrela matutina e estrela vespertina, então. Mas, ao contrário, o problema do perspectivismo é o de contornar o equívoco que consistiria em imaginar que quando o jaguar diz cerveja de mandioca, ele esteja se referindo à mesma coisa que nós, apenas porque ele quer dizer a mesma coisa que nós. Em outras palavras, o perspectivismo supõe uma epistemologia constante e ontologias variáveis. Mesmas representações, mas outros objetos. Sentido único, mas referências múltiplas. O propósito da tradução perspectivista, que é uma das principais tarefas dos xamãs, não é, portanto, o de encontrar um sinônimo, que seria uma representação real, em nossa língua conceitual humana para as representações que outras espécies utilizam para falar de uma mesma coisa lá fora. O propósito, ao contrário dos xamãs e da tradução perspectivista, é não perder de vista a diferença oculta dentro dos homônimos equívocos que conectam e separam nossa língua e a das outras espécies.
Se nossa antropologia ocidental está fundada no princípio de caridade interpretativa, que é a boa vontade do pensador, sua tolerância diante da humanidade incoativa ou atrofiada do outro, e que afirma uma sinonímia natural entre culturas humanas, a Outer Antropologia Ameríndia afirma, muito ao contrário, uma homonímia contranatural entre o discurso das espécies vivas, a qual está na origem de toda sorte de equívocos fatais. Este, então, é o equivalente ameríndio de nosso princípio de precaução. Um mundo composto de uma indefinidade de focos acesos de intencionalidade não pode senão conter uma boa dose de más intenções. Quer dizer, como no mundo ameríndio existem muito mais humanos do que o nosso, existe muito mais gente, é um mundo muito mais que você tem que ter muito mais cautela, porque existe uma boa dose de más intenções. De fato. Continuando a leitura. A noção de multinaturalismo não é, portanto, ao fim e ao cabo, uma simples repetição do multiculturalismo antropológico. Trata-se de dois modos muito distintos de conjugar o múltiplo. Assim, pode-se tomar a multiplicidade como um tipo de pluralidade, a variedade de culturas, por exemplo, a bela diversidade cultural. Ou, ao contrário, toma-se a multiplicidade na cultura, e a cultura enquanto multiplicidade. É este o segundo sentido que interessa ao anti-Narciso. A noção de multinaturalismo se mostra útil nesse sentido, por seu caráter paradoxal. Nosso macroconceito de natureza não admite um verdadeiro plural e parece sempre pedir uma inicial maiúscula. Isso nos leva espontaneamente a perceber o solecismo ontológico contido na ideia de várias naturezas. E, portanto, a realizar o deslocamento correlativo que ela impõe. Parafraseando a conhecida passagem de Deleuze sobre relativismo, diríamos então que o multinaturalismo amazônico não afirma a variedade de naturezas, mas a naturalidade da variação, a variação como natureza. A inversão da fórmula ocidental do multiculturalismo incide não apenas sobre os termos natureza e cultura e sua determinação respectiva pelas funções de unidade e diversidade, mas igualmente sobre as posições de termo e de função. Os leitores antropólogos reconhecerão aqui, bem entendido, a fórmula canônica do mito de Lévi-Strauss. O multinaturalismo perspectivista é uma transformação em dupla torção do multiculturalismo ocidental. Ele assinala o cruzamento de um umbral ou limite, um limiar semiótico histórico, que é o limiar de tradutibilidade e equivocidade, um limiar justamente de transformação perspectiva. Esse é o fim do terceiro capítulo. Então eu vou parar essa gravação aqui. E o próximo capítulo, que eu não pretendo não demorar tanto quanto eu demorei dessa vez, é o Imagens do Pensamento Selvagem, onde, pelo que eu me recordo, ele vai começar a dialogar mais especificamente com um antropólogo contemporâneo chamado Philippe Descola. Mas é isto.